Bom dia, Brenda. Bom dia, Brenda. Bom dia, Mary. Bom dia, Júlia. Bom dia, Good morning, Alisson. Ontem eu lembrei de Alisson. Eu estava assistindo a um show do Michael Jackson. Aí eu lembrei de Alisson. O que tem, professor? E agora? Só um minuto. Só um minuto, gente. Só um minuto. Beleza. Bom dia, Zucaloto. Bom dia, Pedro. Gente, Maria. Bom dia, professor. Bem, Duda, que saudade de você. Também, professor. Que bom, meu anjo. Servido, gente, tomando um morango ao leite. Olha que chique. Que chique, professor. Que isso? Saudável. O professor é um homem de literatura, né? Um homem de língua portuguesa, né? Tem essas frescuras, lembra? Júlia tá tão metida, né? Brenda me ignora agora. Júlia. Oi, professor. Bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Tudo bem também. Obrigado. Turma, olha só. Lembra que eu tinha falado com vocês que nós estamos estudando coletâneas, né? Então, nós estamos vendo várias coletâneas, que é um conjunto de contos, né? Do universo... Oi, Manu, bom dia. Do universo machadiano, que, no caso, quando eu falo universo machadiano, eu estou me referindo às obras de Machado de Assis, né, turma? Então, no caso, nós já vimos a Cartomante, nós já vimos o Caso da Vara, nós já vimos Pai contra a Mãe, nós já vimos Missa do Galo, que foi a última, né? E hoje nós vamos ver mais um dos contos que formam o livro, que é Umas Férias. O nome do conto, gente, é esse mesmo. O nome do conto... Professor. Oi, meu anjo. Esses contos estão reunidos no mesmo livro ou eles são separados? Olha, eles têm vida independente, tá, Brenda? Só o que aconteceu? O Machado de Assis, ele reuniu alguns contos, né? E existia um livro chamado A Cartomante e Outros Contos. Entendeu? Então, todos esses contos que nós estamos vendo hoje está no livro, né? Então, olha só, o conto de hoje é Umas Férias, né? O nome do nosso livro é A Cartomante e Outros Contos. Esse é o nome do nosso livro, entendeu, Brenda? Como que é? Estão entendendo mais ou menos? Entendi sim, professor. Então, porque quando eu procurei para ler em PDF, eu não encontrei todos eles juntos no mesmo. Eu achava só o da Cartomante separado. Então, isso. O que é que você faz, Brenda? Olha só. Se você for procurar na internet, esse livro, ele não vai ter para baixar. Foi o que uma aluna minha ontem, da Sulacap, veio me perguntar. O livro não vai ter, mas os contos certamente terão. Então, você pode procurar o conto, né? Então, exemplo, ó, são vários. Ainda tem o espelho, tem o enfermeiro, tem um apólogo. Tudo isso faz parte desse... A Causa Secreta, tudo isso faz parte dessa coletânea desse livro. Esse livro, quando eu estudei, gente, eu estudei no 2º ano do ensino médio. Então, ó, nós já vimos A Cartomante, né? Nós já vimos. Ó, Brenda, vai anotando aí que aqui no caso são os contos que eu já dei que formam essa coletânea, que formam um livro. Caso da Vara, Missa do Galo, Pai contra a Mãe,
Opa, eu escrevi Cíntia, mas na verdade é pai contra mãe. Então é uma coletânea, né, gente? Olha que bacana, vocês já vão para o primeiro ano e já estão entendendo, né? Quando chegarem em Dom Casmurro, não vão se assustar. Pai contra mãe. O de hoje, né, gente, vai ser umas férias, como eu coloquei. Também é um conto. Aí tem, gente, ó, um apólogo, tem o enfermeiro, tem o espelho, tem a causa secreta. Tudo isso. Calma aí, tem um outro. Casos de escola. Professor, Oi. mas na prova só vai cair o conto da cartomante? Não. Ih, então vai ter que comprar outro livro, professor. Não, Comprou errado, eu acho. não, Alisson, olha só. Não é o caso de comprar um outro livro. É o que eu estou explicando aqui, que a Brenda me perguntou. A internet ela está disponibilizando os contos isolados. Cada conto desse é o quê? 2, 3 páginas. Certo? Tem uns que são mais longos. Se você procurar conto de Machado de Assis e escrever o nome, você vai achar na internet o conto, o texto. Como é um clássico de literatura, não tem mudança. Estão entendendo? Isso. Bom dia, Sara. Então, gente, eu vou colocar aqui, né, de novo, para vocês poderem entender o que eu estou falando, né, o nome do livro. O nome do livro é A Cartomante e Outros Contos, né? Como vocês sabem. Então, nós vimos A Cartomante, né? E aqui são os contos que formam esse livro. Como tem aluno chegando agora... Tá? Então, olha só, turma. Vamos dar uma olhadinha, então, em umas férias, né, do nosso amigo Machado, do Machadinho. Então, olha só, gente, umas férias de Machado de Assis, né? Um minuto. Deixa eu só baixar aqui. Então, olha só, turma. Vamos dar uma olhadinha no enredo, né? Então, olha só. Aqui, no caso, o Machado de Assis, nesse conto, o enredo está sendo linear. Lembra que eu falei para vocês uma vez, turma, que o enredo ele pode ser linear ou antilinear? Vocês estão lembrando mais ou menos disso? Ou não? Ó, o enredo é história. O enredo é quando eu tenho um conjunto da complicação, do clímax, do desfecho, do início. Isso tudo é um enredo. Eu falo assim, mas sobre o que é a história? Qual é o tema da história? Né? Então, o meu enredo ele pode ser linear, que ele segue uma linha de raciocínio, ou ele pode ser, turma, antilinear, que é aquilo, começa do final, é quando alguém começa a contar a história, nunca do início, é desordenada, começa a contar a história do final para o início, do final para o meio. Alguma dúvida até aqui? Linear. Vamos pegar o exemplo dos seres vivos. Ó. Nasce, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Isso é algo linear.
Se eu chegar e falar assim, reproduzem-se, morre, nasce, cresce, houve uma ordenação no que eu acabei de falar? Não. Então é antilinear. Estão entendendo o que é linearidade em literatura? Então, olha só, turma. Como eu falei para vocês agora, enredo linear, sem especificações concretas. Certamente havia festa em casa, pois quem íamos os dois, ela e eu, íamos à frente, trocando as nossas perguntas e conjecturas, talvez anos de tio Zeca. Personagens. José Martins, que é o narrador protagonista, tio Zeca, que é o tio do José, Felícia, que é a irmã de José, e a mãe de José. O espaço. Guaratiba, trajeto da escola até a casa, casa de José. Não se tratava de um dia santo com a sua folga e recreio. Não era festa. Não eram as horas breves ou longas para a gente desfiar em casa, arredada dos castigos da escola. Ó a análise, turma. O conto visita o universo infantil. A interioridade psicológica, ou seja, como que seriam as reações das personagens. Porque, olha só, quando você vai analisar uma personagem, tanto em literatura, quanto no teatro, quanto em novela ou filme, no cinema, você vai analisar a questão física, como você vai analisar os aspectos psicológicos, que é como são os aspectos comportamentais daquela personagem. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa. Passeio qualquer coisa. Ele não me dizia nada, eu não me atrevia a nenhuma pergunta. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, pois que íamos os dois, ela e eu, íamos na frente, trocando as nossas perguntas e conjecturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele, vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. O contato com a morte, né? A maturidade. A minha sensação de prazer foi tal que venceu a de espanto. Tinha 10 anos apenas. Gostava de folgar, não gostava de aprender. Voltei a cara para ele, vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Não creio que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim que a ela. Simbologia. No corredor, beijei a mão do tio Zeca, a mão a tio Zeca. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama, onde jazia o cadáver do marido, e fez-nos beijar-lhe a mão. Ó, gente, 9 horas lá estarei, disse ele. A questão da simbologia, beijar a mão, né? O símbolo de autoridade, você beijar a mão, de respeito de alguém. Hoje em dia você vê isso ainda, gente? Alguém beijar a mão do outro? É, tomar bênção. Ah, eu faço isso com minha avó. Mas não beijando mão. Você faz isso, Alisson? Eu ainda faço isso. É, eu dou bênção para minha avó quando chego na casa dela. É. Quem mais que faz, João? Sim, professor. Isso aí. Esse hábito, né, de antigamente, das pessoas mais antigas, de beijar a mão, tomar bênção. Gente, eu tenho isso com meus pais. Com meu pai eu tinha, né, que eu perdi meu pai. Com a minha mãe, beijar a mão, beijar a cabeça. Bênção, mãe, bom dia. Eu saio, bênção, mãe. Oi, mãe, tudo bem? Bênção, liguei. A mesa. Não poder sentar sem camisa. Já viu isso, João Alisson? Se eu sentar sem camisa à mesa, eu acho que meu pai me matava. Uma vez eu fiz isso, meu pai quase me matou. Com boné também. Boné também, João. Nunca. Comer com chapéu, entrar dentro de casa com chapéu. Isso. Sala de aula, igreja, templo religioso. Falta de respeito, né?
Os meus tios, se eu não beijar o rosto deles, eles dão ataque. Vocês acreditam nisso? Então, é uma questão cultural, né? Que com o tempo está se perdendo, né? Então, isso é uma simbologia, uma marca do Machado de Assis. Ó, a obra suscita diversas leituras, né? Visão objetiva e pessimista do mundo e das pessoas. Gente, tudo vai dar errado nessa obra. Ninguém tem um lado bom. Por quê, turma? Se nós pararmos para analisar uma personagem... Manu, presta atenção que isso é bem tua cara, hein, Manoele? Se nós pararmos para analisar uma personagem, uma pessoa, o que você vai entender, turma? Você vai entender... Sara, se liga nisso, hein? O que você vai entender? Que ninguém é 100% bonzinho. Gente, vocês acreditam que existe alguém que seja 100% boazinha? Não. Alguém é 100% bonzinho? Não. Ninguém é 100% bonzinho. Só que nós temos que levar e acreditar sempre no melhor lado das pessoas. Porque se nós não acreditarmos no melhor lado das pessoas, a gente sempre vai ficar com raiva. Então a gente tem que colocar as coisas na balança. Caramba, fulano é assim, mas fulano tem um lado bom. Né? Porque senão como é que vai ser isso? A convivência. E sem falar que todo mundo é diferente. A grande questão é você conviver com as diferenças. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Isso aí é fato. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Então, isso é a questão que ele coloca. E ele sempre tem uma visão pessimista. Nesse conto, fala, Alisson. É a Sara. Ah, Sara, fala. Hoje em dia as pessoas estão muito intolerantes com os erros das pessoas. Por exemplo, essa cultura do cancelamento no Twitter e tal. A pessoa não pode ter um erro que já querem cancelar a pessoa, falar que ela não presta e esquece completamente das coisas boas que ela já fez. Sim. Na verdade, Sara, isso é um julgamento, né, que está seguido de um juízo de valor e, na verdade, as próprias pessoas, elas condenam, é uma condenação, né? O que acontece é uma condenação. E é o que acontece no conto de Machado. Machado de Assis, ele, nesse conto, porque ele sempre tem um cuidado, mas nesse conto propriamente, ele vê o lado pessimista das pessoas. Tudo vai dar errado. Tudo tem um lado ruim, né? E nós temos que acreditar que existe um lado bom, que as coisas ruins acontecem, mas daqui a pouco as coisas boas voltarão. Acaba a tempestade, o sol não volta. Ó, subjetividade infantil, ingenuidade, malícia, sinceridade, hipocrisia, crítica irônica. Gente, ironia, de novo, vocês estão vendo como que a ironia é uma marca do Machado? Uso de metalinguagem, conversas com o leitor. O que é metalinguagem? Eu acho que eu já falei para vocês uma vez, né? Metalinguagem é a linguagem da linguagem. Então, olha só, turma, essa palavrinha nova aí que o Ronaldo vai colocar. Metalinguagem. Acho que eu expliquei no primeiro ano isso. Metalinguagem, gramática, que eu expliquei isso para eles. Então, olha só, existe a metalinguagem. O que seria, turma, metalinguagem? A metalinguagem nada mais é do que a linguagem da linguagem. Então, turma, o que significa isso? Linguagem da linguagem. É você ir ao cinema assistir a um... Acho que eu já falei isso para vocês. É vocês irem ao cinema assistir a um filme que fale sobre o cinema. É vocês irem ao teatro assistir uma peça que fale sobre teatro. É vocês cantarem uma música que fale sobre música. É vocês lerem um poema que fale sobre o poema. A língua portuguesa é metalinguística. Por quê? Porque você fala, você aprende o que você fala. Então, é metalinguagem. Então, turma, aqui, né? Opa. Deixa eu só... Aqui. Só queria que vocês dessem uma olhadinha aqui no conto em si, né?
gente não ficar perdido. É claro, turma, que foi uma adaptação, né? Uma adaptação, foi um trabalho de escola. Esse não foi televisado, né? Não teve uma filmologia. Vou colocar para vocês verem uma olhada, né? Só para vocês verem o enredo. É claro que o cenário não vai ser levado em consideração. Só a temática, gente. Como vocês podem ver, é igual a inicial quadrado. Também quero falar assim, ó. Não conheço. Senhor José Martins. Então o tio Zeca buscou-me no colégio e fomos até o colégio de minha irmã. Eu não sabia o que havia acontecido. Chegando lá, meu tio disse para que eu esperasse enquanto ele foi chamado. Meu tio buscou minha irmã Felícia e seguimos os três a caminho de casa. Minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa. Eu e ela íamos na frente trocando ideias. Talvez fosse aniversário do meu tio Zeca. Mas como ele estava triste, provavelmente não era. Podia ser festa, sem aniversário de ninguém. Ocorreu-me também que podia ser eleições. Meu padrinho era candidato a vereador. Imaginei bandas de música, vivas e palmas, e nós meninos pulando, rindo, comendo bocadas. Quem sabe se não seria em casa, um teatrinho de boneco. Vimos nessas conjecturas quando o tio Zeca nos disse que esperasse. Tinha parado para conversar. Felícia chamou a minha atenção para os dois moleques de carapuça encarnada, que passavam carregando canas, o que nos lembrou as noites de Santo Antônio e São João, já laídas. Então falei das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimamos, das rodinhas, das pistolas e das danças com os outros meninos. Se houvesse a mesma coisa. Lembrou-me que a ocasião de deitar a fogueira o nosso livro, da escola, e o dela também, com os pontos de costura que estavam aprendendo. Isso não! Eu queimava meu livro, o papai comprava outro. Enquanto comprasse, eu ficava brincando em casa. Estudar é muito aborrecido. Isso estávamos quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele. Fitou-nos com seriedade, deixou-nos e despediu-se. Vambora! Era o dia do desconhecido. Desta vez estavam em burros. Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer que esperasse. A casa ficava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos desta, vimos os portais da casa forrados de preto, o que nos encheu de espanto. Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para tio Zeca. Este veio a nós, deu a mão a cada um e ia dizer alguma palavra que lhe ficou na garganta. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de salto, veio abraçar-nos entre lágrimas. Meus filhos, nosso pai morreu! Não entenderam nada princípio. A tristeza e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que meu pai morrerá. Deverá. O pai ali estava defunto, sem pulos, sem danças, sem risadas, nem bandas, nem músicas, coisas também. O tempo foi no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Lá iam meu pai e as férias. Um dia de fogos e fogueiras. Não foi um dia, mas 8 dias de noite. Durante quase alguma vez me lembrei do colégio. Felícia
verdade. A causa principal não era mesmo. Gostava de brincar, mas não sentia a ausência do brinco. Não se lidava de acompanhar a mãe, cozer com ela. Uma vez fui achá-la a enxergar os olhos. Meio fechado, pensei que imitá-la e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem ternura. Não achando o lenço, saiu sem pensar. Creio que o gesto não faltava originalidade, mas sinceridade também. Não me censure. Sincero, fui longos dias salados. No sétimo dia, voltei à rua. No sábado, não fui à escola. Fui à casa do meu padrinho, onde pude falar um pouco mais. E no domingo, vestir a porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão outro ao pé dos meus condiscípulos que me esqueceram as férias sem gozo. E achei uma grande alegria sem férias. Bem, gente, vocês estão vendo que isso é uma adaptação bem moderna, né? Que a gente estava falando de morte, do pessimista. E vocês perceberam as expressões que ele fala cozer? Vocês ainda perceberam como que o Machado de Assis ele tem o cuidado com a própria religião católica, que a religião católica está sempre presente nos textos de Machado de Assis. Vocês já perceberam isso, gente? Ele falando da missa do sétimo dia e essa questão do pessimismo, a coisa acontecendo em um momento que era para ser felicidade. Imagine, gente, minhas férias chegaram. Né? Aí, nas suas férias, você tem a notícia que o seu pai falece. Como assim? Né? É claro que nós somos sabedores que nós, por mais que nós saibamos que a morte existe, nós não estamos preparados para perder alguém que a gente ama. E é claro que nós vamos ter reações diferentes, né, turma? E aí, perder o pai, na verdade, como que seria isso, né? Essa complicação, perder o pai, essa notícia. Ó, essa visão pessimista do Machado de Assis, certo? Essa coisa extremamente pessimista. Ô, turma, eu vivi isso, né? Porque eu perdi meu pai em fevereiro, na sexta-feira de carnaval. Quinta-feira foi o baile do carnaval na escola, sexta-feira meu pai faleceu. Lembra do baile lá na escola de vocês? Foi na quinta. Na sexta-feira meu pai faleceu. Quer dizer, tudo pronto, carnaval para viagem. Eu não tinha como fazer nada. Porque quem é que ia cuidar das coisas? Minha mãe? Não. Meu irmão mais novo, minha irmã não tem como lidar com isso. Estão entendendo mais ou menos a situação? É o inesperado. É aquela velha história. Por mais que nós saibamos que um dia nós vamos sofrer, porque a nossa mãe a gente vai perder o nosso pai, imaginem se fosse o contrário, gente. Nós um dia perder mãe e pai, só de pensar já dói, né? Não dói? Não dá uma doída aí no mexe psicológico? Mexe. Agora vocês imaginem uma mãe perder um filho, ou um pai perder um filho. Porque na sequência lógica, na sequência linear, nós vamos perder o nosso pai e nossa mãe. Mas vocês já pararam para pensar, um pai e uma mãe perder um filho, gente? Uma mãe perdeu um filho. Vocês já devem ter tido alguma notícia, já devem ter visto alguma coisa assim. Uma mãe perdeu um filho. É claro que a dor não tem como medir. Não tem como medir o tamanho de uma dor, de uma perda, ainda mais de um parente, de uma mãe ou de um pai ou de um filho. Cada um vai sentir de uma maneira diferente. Um mais doloroso, outro menos, mas é claro que vão sentir dor. Uma hora vai cair, a ficha vai cair. Né? Você não faz uma compra no cartão parcelado, uma hora a conta não chega? Uma hora você não tem que pagar o cartão, fatura? Mesma coisa é a morte. Então, gente, estão entendendo mais ou menos como que funciona a questão? Alguém gostaria de falar alguma coisa?
Vocês estão me ouvindo, turma? Também sim, professor. Então, entenderam, então, o que eu estou falando, o que eu estou me referindo? Sim, entendi sim. Entendi. Então, gente, é isso, né? Aí, na próxima aula, eu não sei quando que vai ser a próxima prova, mas aí, né, eu vou passando os contos. E aí, Brenda, pode procurar os contos, tá? Porque os contos estão isolados, vocês podem encontrar os contos na internet. Ok? Tá bom, professor, vou procurar sim. Qualquer dúvida, né? Vocês têm meu WhatsApp, né? Então é isso, turma. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, tá?